Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Unimes, o podcast da Universidade Metropolitana de Santos. Meu nome é Ricardo Orliana, sou professor da Universidade Metropolitana de Santos e hoje, nessa entrevista especial, convidei também o nosso querido professor de Inteligência Artificial, Clécio Lima. Professor Clécio, que é professor da Unimes Pacaembu, a nossa unidade em São Paulo, e tenho a honra de estar com você hoje aqui, Clécio. A Obrigado. honra é toda minha. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, uma honra trabalhar com a Unimes Pacaembu. Muito obrigado. E hoje o tema mais que especial: medicina regenerativa musculoesquelética. Técnicas, tratamentos, perspectivas. E para Querido. falar desse tema, Clécio, uma convidada mais que especial, doutora Karen Voltan. Ela é especialista em ortopedia oncológica, com ampla formação na área e referência em tratamentos regenerativos. Com vocês, professora Karen, que prazer tê-la conosco. Muito bem-vinda. Eu que agradeço demais o convite, Ricardo. Seja bem-vinda. Ricardo, professor Clécio, obrigada mesmo pela oportunidade de falar um pouco sobre a medicina regenerativa, o que é, né? E divulgar um pouco do conhecimento aí para a universidade. Excelente, é uma honra muito grande tê-la conosco e essa é uma iniciativa da universidade para realmente difundir conhecimento, compartilhar informações que fazem a diferença na vida das pessoas. E para começarmos, o que é a medicina regenerativa, doutora Karen? Medicina regenerativa musculoesquelética e quais são os seus principais objetivos? A medicina regenerativa, ela é uma área promissora da ciência médica, né? Então, ela estuda a cicatrização, a regeneração celular, né? Principalmente dos tecidos que estão desgastados, desvitalizados, paciente que possui artrose, paciente com lesões ligamentares, que entram assim naquele gap, olha, não dá para a gente operar e eu já tratei e não melhorei. Então, é uma ciência que vem promover a melhora, a recuperação tecidual e a restauração da função do paciente, né? Então, o paciente consegue, através da medicina regenerativa, melhorar o seu nível de função e diminuir a dor. E voltar, muitas vezes, para atividades que ele não conseguia mais fazer, né? Fantástico, é uma nova alternativa e é recente, né? É uma nova alternativa recente. Aqui no Brasil, ela é muito mais recente do que fora. Fora já tem se aplicado muito isso, muitos estudos há muitos anos, usam bastante em profissionais, atletas principalmente, né? Então, aqui no Brasil ainda encontra uma certa resistência, mas é uma área promissora, é uma área que está abrindo caminho e expandindo na área médica, sobretudo na ortopedia, né? Que é a sua especialidade. Certo. Professor, e quando você diz resistência, essa resistência por parte da população, dos médicos? Por parte, principalmente dos médicos, né? E a população, na verdade, ela precisa entender. Na hora que ela começa a entender, a população é mais aberta do que os próprios médicos, né? Entendi. Então, são técnicas que a medicina regenerativa foi estudando, foi desenvolvendo, junto com a ciência básica, sobre regeneração tecidual, que se aplica nesses pacientes que tinham uma resistência. Pô, será que isso é verdade ou não, né? Então, hoje em dia, a gente já sabe que muita das coisas, muitas das técnicas regenerativas realmente melhoram a qualidade e restauram a função do paciente. E todo esse conhecimento, não só de técnicas, tem um forte embasamento científico. Existe bastante evidência científica que sustenta essas abordagens. Tem bastante, Os trabalhos hoje em medicina regenerativa são trabalhos muito volume, publicado em revistas de alto impacto, né? Principalmente de sports medicine, e ela tem uma referência muito grande, com muita vem vindo com muita força, né? E a Sociedade Médica Brasileira hoje tem ficado com os olhos mais abertos e mais receptivos à medicina regenerativa, né? Professor, fiquei curioso agora. Já é uma cadeira na universidade? Já se fala nos cursos de medicina sobre a medicina regenerativa? Nos cursos de medicina, eu acredito que não, mas em áreas específicas da residência médica, né? Na residência, não no curso em si Da graduação, né? Mas eu realmente, isso eu já não sei te dizer, mas eu acho que mais para a residência médica. Então, por exemplo, na residência médica de ortopedia já se fala muito, o pessoal da anestesia que trabalha com dor também tem feito muito, a radiologia
tem usado também essa técnica de medicina regenerativa, Mais em nível porque de pós-graduação mesmo, de sim, especialização. especialização e pós-graduação, porque muitas das técnicas de medicina regenerativa se usa aparelhos de ultrassom ou até aparelhos de escopia, que são aqueles raios-x dinâmicos que a gente usa em centro cirúrgico, para fazer para injetar os ortobiológicos, né, que são as substâncias que a gente retira do próprio paciente, processa, dependendo do que a gente vai fazer, e coloca no próprio paciente para usar essa medicina regenerativa, né? Então, a maioria dos procedimentos hoje é guiado ou por ultrassom ou por escopia. Então, acaba sendo uma área Especializada, né? mas até multidisciplinar, Certo. não só os ortopedistas têm feito, reumatologistas têm feito, Fantástico. alguns médicos de medicina de Uhum. família têm feito também, que são coisas que eu vejo na pós-graduação que eu Excelente. E, doutora, quais dores ou frustrações das terapias habituais, convencionais, esses pacientes que têm sofrido, então, essas dores ou mesmo insucessos, e às vezes algumas abordagens, a medicina regenerativa vem resolvendo de maneira mais clara? Em que situações? Principalmente o que eu vejo, assim, é principalmente paciente com as Uhum. tendinites crônicas, as grandes inflamações das articulações, as artroses iniciais ou artroses moderadas, que o paciente sente dor, não consegue ter a função, né, ter a sua Uhum. boa função. Olha, não estou conseguindo subir a escada da minha casa. Olha, eu jogava tênis e não consigo mais jogar porque meu ombro não melhora. Não é cirúrgico, já fiz fisioterapia e não melhoro. Então, a medicina regenerativa consegue entrar nesse espaço, né? Acho que é uma oportunidade de você tentar melhorar aquilo que o corpo não está conseguindo resolver, Não está não está respondendo. respondendo. Mas é importante eu colocar aqui que não é só a medicina regenerativa que vai ajudar o paciente a retornar à função, né? O que ajuda a retornar à função, muitas vezes, é a medicina regenerativa com o auxílio da fisioterapia, com Perfeito. o auxílio do fortalecimento, Certo. né? Não é um remédio, entre aspas, mágico, né? Então, vou lá, olha, não melhorei, vou infiltrar algum ortobiológico e vou sarar. Não, Não. Da precisa função. Da exato, fun precisa desse restaurar, conjunto. exato, esse conjunto precisa restaurar a função, E né, por completo. mesmo não sendo essa bala de prata ali que É. vai sozinha e resolve, quanto de melhora você tem presenciado, professora, ali no dia a dia É, com seus pacientes? depende um pouco da idade do paciente, depende de como está a biologia do paciente, né, se o paciente é um bom paciente, que a gente fala, tem uma nômina, né, que a gente fala que é o preparo de solo. O que é o preparo de solo? É o paciente ter uma boa qualidade de sangue, por exemplo, dentro dele, Uhum. né? Então, paciente que não tenha diabetes, um paciente que não tenha pressão alta, um paciente que se alimenta bem, Tá. né? Então, tem todas que hoje fala-se muito sobre inflamação, né? Então, que seja um paciente menos inflamado para ter uma qualidade melhor, para a gente extrair aquele substrato dele e ele mesmo se ajudar a regenerar. Excelente. Então, se o paciente é um paciente, por exemplo, um paciente obeso, fumante, ele é um paciente que não vai ser tão bem tratado com as técnicas de regenerativa quanto um paciente mais rígido, né? Então, acho que é isso, né? Perfeito. Não, existem critérios de elegibilidade para aplicar a medicina regenerativa, então, Tem, considerando as doenças crônicas tem. que Pelo menos para mim, pré-existentes, sim, né? Hoje a gente vê que tem médico que faz tudo, né? Então, por Tá, exemplo, pega um idoso que está com um problema no joelho, vamos, sei lá, injetar tal coisa, tá. tal produto coletado da medula óssea. Então, eu acho que tem muito esse equilíbrio até onde a gente pode utilizar as técnicas e que tipo de paciente. Isso não tem muito relato na literatura. Olha, até tal idade é bom usar, até tal idade não tem. Então, a gente sabe mais, assim, sobre como se fosse é mais um pouco na prática ainda, né? Então Uhum. precisa um pouco mais de ciência e mais pesquisa para ver a coisa muito mais específica, né? Muito bom. Mas, por exemplo, os pacientes mais idosos, a gente sabe que tem bem menos célula-tronco do que os pacientes mais jovens. Então, a gente usa muito na medicina regenerativa células-tronco mesenquimais, né? Então, esses pacientes mais idosos têm menos células-tronco. Então, a capacidade de regeneração tecidual deles, teoricamente, é menor.
Perfeito. Então, agora, uma coisa que nós estávamos conversando até antes de começar a entrevista, né? É o benefício que isso pode ser gerado para os atletas, né? Na área No esportiva, não? esporte, né? A gente vê no futebol tanta gente se machucando Sim, ali, às sim, vezes ficando meses distante ali sim, dos sim. gramados. Se usa muito, né? Principalmente fora do Brasil. Usa muito, muito essas técnicas de medicina regenerativa. Porque ele se machucou, teve uma ruptura muscular parcial, né? Um estiramento muscular, uma inflamação num tendão, uma tendinite, né? Então, tudo isso ajuda, as técnicas ajudam o paciente a se recuperar e restaurar para voltar o mais rápido para a atividade Claro. desportiva, né? E para esclarecer, professora, para quem está ouvindo de casa aqui, não é que é um procedimento automático, né? Você fez a Não, infiltração, aplicou hoje, não, amanhã não. ele está Amanhã ele está correndo correndo. Não, não. em Isso campo. leva um tempo, né? Então, a regeneração tecidual leva um tempo. Então, às vezes você faz o tratamento agora e você vai ver uma melhora real alguns meses depois, né? O que a medicina regenerativa consegue fazer, que ajuda muito o paciente de imediato, que entra junto também com o pessoal que faz dor, né? Que eu fiz sou intervencionista de dor também, diminuir a dor e a inflamação. Muitas das técnicas regenerativas conseguem diminuir a dor e a O que já inflamação do ajuda paciente, muito para o quem que está. já ajuda realmente a voltar para as atividades, principalmente desportivas, né? Uhum. Mas com a regeneração tecidual acontecendo nesse meio tempo, né? Não é um negócio, injetei, sarou, Não, e né? eventualmente vai evitar uma cirurgia, É, algo mais invasivo ali no isso. paciente. Eventualmente evita uma cirurgia. Então, são coisas são procedimentos que se faz justamente ou para evitar uma cirurgia ou para retardar uma cirurgia, né? Então, por exemplo, um paciente com artrose no joelho, você usa algumas técnicas de medicina regenerativa ali naquele joelho com artrose, lógico que é uma artrose não grave, tão grave, e você consegue melhorar aquela qualidade articular, né? Melhora da articulação, e nessa melhora você consegue postergar uma prótese de joelho que pode vir a acontecer no paciente lá para frente, Ou né? seja, pode ser um ganho considerável, Isso, né? Uau. considerável. E existem protocolos em que os tipos de terapias disponíveis, e aí inclui-se a medicina regenerativa, existe uma ordem de aplicação e também, entre essa ordem, quais os limites da aplicação da medicina regenerativa? Hoje estuda-se muito, os trabalhos são muito amplos, né? Então, tem linhas de pesquisa só falando de joelho, linha de pesquisa falando de quadril, linha de pesquisa falando de articulações, linha de pesquisa falando só, por exemplo, de tendinite patelar, tendinite do Aquiles, e tem gente que fala linhas de pesquisa falando sobre tendinites, né? Uau. Então, depende muito do que você vai tratar. Então, por exemplo, uma tendinite do Aquiles, né, lá no tornozelo, né? Então, quando você vai estudar, por exemplo, sobre tendinite do Aquiles, tem várias técnicas. Hoje usa-se muito sobre ondas de choque, PRP, né, na tendinite do Aquiles. E depois entram as outras técnicas da medicina regenerativa. Então, o que a gente fala de padrão ouro. O que é o padrão ouro na medicina? Padrão ouro é assim, o que tem de melhor atualmente para Perfeito. tratar isso? Então, hoje é onda de choque, PRP, que não pode ser feito no Brasil, que até a gente pode comentar, não é que não pode ser feito no Brasil, na medicina, o Conselho Federal de Medicina ainda não autorizou o uso do PRP, sim, de forma De prática, maneira de maneira generalizada. generalizada. Ele autoriza em pesquisas Tá, ainda não está científicas. consagrado para ser É, aplicado de forma indistinta. isso. Então, o Conselho Federal de Medicina ainda não teve essa autorização, não deu essa autorização para os médicos para a gente usar de forma, olha, a gente Rotineira. rotineira, né? A gente autoriza, né? Eles autorizam em linha de pesquisa, mas olhando os trabalhos científicos e olhando fora, o que tem de melhor, por exemplo, é primeiro né, falando do tendinite do Aquiles, primeiro é onda de choque e depois o PRP. Então, Excelente. dependendo da articulação, dependendo do tendão, que tipo de lesão, né? Se é uma degenerativa, se é uma ruptura parcial por trauma. Então, aí você vai pensando nas técnicas, o que a gente quer resolver primeiro, inflamação, dor.
Então, baseado nisso, você vai pensando no melhor tratamento. Não Então, existe um protocolo assim, olha, o Bem paciente tem definido. Cada artrose no caso é um joelho, caso. tá. Então, hoje tem muito dos trabalhos. Então, se for pegar os trabalhos recentes, hoje fala-se muito de fazer PRP dentro da articulação do joelho para melhora da cartilagem. Aí, logo já sai o trabalho. Não, o que funciona mais é medula óssea com célula mesenquimal, concentrado de medula óssea. Então, sabe-se que melhora, mas aí fica aquele, quem é melhor, Sim. né? Então, Como é ainda muito tá recente, já tem muita ainda pesquisa, está chegando nesse é uma questão de consenso, pouco né? tempo para o PRP poder ser aplicado, mas é um trabalho importante do Conselho Federal de Medicina de cuidar da população e fazer com que terapias seguras Sim, possam ser sim. instituídas, apesar de no mundo todo ser aplicado, é isso? No mundo todo é aplicado. Fantástico. Em áreas, por exemplo, na odontologia, vocês fazem PRP. Sim. O Conselho Federal de Medicina não autoriza. Vocês podem usar, É fisioterapia verdade. pode usar, a odonto Na pode usar. implantodontia, é verdade, é verdade. A Muito implantodontia bom. usa bastante, né? Eu tive que estudar um pouquinho para entender que PRP é plasma rico em plaquetas. Isso. E aí minha pergunta é, professora, tem que ser o plasma, o PRP retirado do próprio próprio paciente? Existe uma doação que Não, pode acontecer entre do pacientes? próprio paciente. Do próprio paciente. Então ele tem que estar você bem, não tem que estar bem, adianta tem que estar bem. Então você ele ficar coleta o mal. sangue, processa numa centrífuga, tem umas técnicas do que você vai coletar, aí centrifuga de novo, normalmente, tem uns protocolos. Os protocolos são muito diferentes, dependendo de onde você faz, né? O que você quer coletar ali também, né? Então aí você coleta a plaqueta, aí se é com leucócito ou sem leucócito, tem essa também. Então coleta a plaqueta e aí você injeta isso no paciente. Doutora Karen é apaixonada pelo tema, é uma estudiosa, nós ficamos emocionados por ver isso, né? Como profissionais se dedicam, se empenham por vocação, por dedicação, né? Por propósito, né? E isso tem muito claro na doutora Karen Voltan, e por isso que é uma honra tê-la conosco, né, Claro, Clécio? e acho que você usou a palavra correta, Ricardo, é propósito. Você tem que acreditar em alguma coisa para fazer isso que a doutora Karen faz. Isso mesmo. Porque vocês que nos ouvem, nos assistem, sabem, ela é uma grande especialista, é mestre na área de ortopedia oncológica, então ela está lá na ponta do problema, nas consequências de uma doença grave que compromete muito a função, a qualidade de vida das pessoas, e ela consegue reabilitar essas pessoas por meio da ortopedia. Mas ela vai além, né, trabalhar antes que os grandes problemas aconteçam e até mesmo a necessidade, muitas vezes, de uma cirurgia. Então é algo muito, muito nobre ter essa oportunidade de tê-la conosco e compartilhar com vocês que nos assistem, né, Clécio? Muito importante. É uma honra. É uma honra muito grande. Agora, a senhora poderia explicar para todos nós um pouco sobre o tratamento com ondas de choque? É o famoso tratamento por ondas de choque, o que faz no corpo e por que tem sido tão procurado? A ondas de choque era um tratamento que eu não acreditava. Olha que interessante. E hoje é o que eu mais faço. Eu gosto bastante da onda de choque. Eu falava, não, esse negócio não deve funcionar, né? E eu sou um pouco assim, cética. Não, esse negócio não deve funcionar. E aí eu fui olhando. Eu demorei uns 2, 3 anos para eu comprar um aparelho de onda de choque, porque eu falava, não é possível que esse negócio funcione. E a onda de choque, né? Os pacientes, quando eles vêm no consultório, eles falam assim, ai, doutora, é choque. Eles acham que é choquinho, igual o aparelho de TENS na fisioterapia, mas não é. Choque elétrico. Choque elétrico, assim. e não é. Na verdade, eles são ondas sonoras, né? Porque ele foi traduzido no Brasil como ondas de choque, mas é shock waves, de impacto, né? Então, são ondas de impacto, são ondas sonoras de alta energia, né? Ela vem com alta frequência, então elas fazem um impacto muito grande e com uma queda muito grande, assim, ele faz um pico muito grande de energia, muito alto e depois muito baixo. E na hora que ele faz esse pico muito alto e muito baixo de energia na célula, a célula, ela invagina, ela deforma, e que ela deforma, ela faz bolhas, e essas bolhas liberam substâncias, vários fatores regenerativos no local. Então, ela estimula a formação de fibroblasto, que são as células principalmente do tendão, osteoblasto, elas estimulam e regeneram. Espetacular. Agora eu fiquei curioso. Você consegue ver isso, professor, depois ali de um tempo, sei lá, no microscópio, análise do tecido, que realmente regenerou? Tem trabalho científico que mostra, né?
mostrando assim como era antes, depois com coleta de biópsia, né, principalmente, e como o tecido ficou pós o tratamento, né, de todas as técnicas regenerativas, não só de Você está redução da emocionado, dor. né? Para quem trabalha com Melhor, inteligência artificial generativa, né? É Falar com medicina impressionante. regenerativa, legal, né? é É super fantástico. legal. É, E eu falava, não é parece o possível que mundo esse real aparelho... aqui, É, o o mundo mundo real. artificial aqui. Pois é, eu falava, não é possível que esse negócio melhore, e melhora muito bem, e ajuda muito também em dor miofascial, né, que são aquelas dores de ponto gatilho, né? É. As dores de ponto gatilho melhoram demais, demais. Os pacientes chegam tudo, Trigêmeos, é que dores. tem local que a gente pode fazer e local que não pode fazer. A gente Certo. tem que evitar os locais, por exemplo, de grandes vasos, grandes nervos, Uhum. né? Então, região do pescoço a gente Tem não região de faz mais aqui, riscos. isso. Então, Uhum. tórax, pulmão, então algumas lesões, algumas dores na coluna torácica, tem um jeito certo de você colocar a máquina, porque pode dar um impacto grande no pulmão, então a frequência que você Fantástico. usa, é um negócio mais, né? Você falou da máquina, eu fiquei curioso. É caro isso? A É gente caro. consegue imaginar que daqui a pouco os médicos vão poder ter no consultório algo acessível? Qual a sua visão? A máquina são 2 tipos de máquina, né, tem uma um pouco mais barata e a outra que é bem mais cara, né, que é a radial e a focal, né. São 2 tipos diferentes de máquina que tratam, de formas um pouquinho diferentes, né. Certo. Então elas não são máquinas baratas, elas são máquinas caras, precisam de investimento até alto, relativamente alto. Mas é uma coisa que dá para fazer. Hoje tem muito médico fazendo e realmente Ou seja, funciona. vai popularizar em Vai, algum vai, momento na sua vai. visão. E os convênios hoje também, como eu tenho feito bastante ondas de choque, os Uhum. convênios hoje eles têm feito reembolso desses tratamentos. Não completo, mas é uma parte eles já começaram a reembolsar antes. Não reembolsavam, hoje em dia já reembolsam algumas sessões da onda, né? Muito bom. E é uma terapia cara, por exemplo? O Clécio perguntou da acessibilidade. Eu digo para ser aplicada de forma plena pelo Sistema Único de Saúde para que toda a população tenha acesso. Está muito longe Tá disso? longe, acho que tá longe aí. Ainda é Tá algo muito longe, caro? é um Entendi, muito pouquinho caro. custoso. Mas Não eu é tô tão pen- custoso é, quanto, por exemplo, você fazer uma infiltração com ácido hialurônico, é Tá. mais barato, é É mais mais barato. é barato mais É barato. que uma mais infiltração. barato, Não, é porque eu mais estou barato. pensando aqui, professora, no médio e longo prazo, Uhum. deveria ser totalmente mais barato do É que o verdade. SUS oferecer cirurgias Sim, ortopédicas, reparações. Ah, Exato. sim, reparações. Se você sim, pensar no sim, médio e longo prazo, sim, deveria ser uma prioridade para o sim, governo fazer isso, ou não? É, sim, o ideal, você trata antes do problema agravar, né? é. Esse é o correto, né? Fazer a A prevenção. prevenção e interceptação, né? Exato, Antes do exato. agravamento. Antes do agravamento, né? Muito bom. Todo E, sentido. doutora, a coleta de células troncos da medula óssea é uma técnica muito comentada. Sim. Nós ouvimos isso quase que diariamente. Como ela é feita e em quais casos ela é indicada? Então, a gente coleta a medula óssea. Tem vários pontos de coleta, né? O principal é na espinha ilíaca póstero superior, fica atrás, aquele ossinho que fica bem aqui atrás na bacia, né? Às vezes você vê, por exemplo, principalmente em mulheres, você vê atrás, perto do bumbum, acima do bumbum, tem 2 covinhas. Uhum, Ali é sim. a espinha, né? Póstero superior. Então, neste ponto, é o ponto onde mais tem célula-tronco mesenquimal. Porque na hora que você coleta a medula óssea, né? A medula óssea Aí tem é uma célula-tronco agulha que você hematopoética, isso. insere É, ali e e sube célula-tronco sangue. mesenquimal. Então você enfia uma agulha que a gente chama agulha de biópsia óssea, ela é do tamanho assim da ponta de caneta, né? Ela tem um gauge que a gente chama, e coloca essa agulha, coleta, e tem uma técnica toda de aspirar. Como você aspira, que tipo de seringa, não pode ser qualquer seringa para aspirar, Uhum. qual a velocidade que você aspira, e o que você, o volume que você aspira. Então é uma técnica toda feita para você coletar o maior número possível de célula mesenquimal, né? Fantástico. E aí você coleta dessa espinha, dá para fazer em consultório, isso, tem muito médico que faz em consultório com anestesia Sim. local. Tem gente que dá prioridade para fazer em centro cirúrgico. Paciente, não quero ver nada, não quero sentir nada, então às vezes você leva para o centro cirúrgico também por causa Mas e disso. os É. riscos envolvidos ali são os riscos de uma cirurgia comum ali por conta de Sim. sedação ou Não, tem algum risco não, adicional? acaba não, a gente não cede o paciente no consultório, né? Você só faz a anestesia Anestesia local. local, que é diferente, Anestesia claro. Da local. punção, né? Isso, para punção, né? Então, sempre, Fantástico. todo procedimento médico, todo procedimento tem um risco, todo. Vou tirar uma pinta, tem um risco, tudo tem um risco, né? Então, Sempre, vocês é que verdade. trabalham
a boca, faz anestesia na boca. Tem paciente, é raro de acontecer, mas Verdade. pacientes reagem, né? Sim, Reagem mal, às vezes, sim. aquele anestésico, né? É raríssimo de acontecer, mas pode Pode acontecer. acontecer. Sempre tem um Certo. risco, é Sempre tem um verdade. risco, Tem que tudo ser tem um considerado. risco. Então, na hora que você faz a coleta da célula-tronco, você vai fazer com anestesia local, né? Então, Entendi. tem esse risco. Próximo ao local que a gente faz a anestesia, tem alguns nervinhos ali que inervam a sensibilidade da região glútea. Então, se você injeta um volume maior também, aquilo fica anestesiado ali, aquele Claro. pedaço ali Mas por eu um tempinho, entendi que é mas um depois risco passa. bem menor do que É se um eu risco tivesse bem que abrir menor. e fazer uma Sim, não, cirurgia não, aberta naquele local. não, Acho nem que não se tem compara. comparação. Não tem comparação. E o tratamento seguinte? Fomos lá, extraímos o Aham, líquido que precisa ser aham, extraído e depois eu vou injetar ali para fazer o tratamento. aham. Essa injeção ali, o corpo O reage corpo super bem, reage imagino. super bem, Isso que eu ia super perguntar bem. também. Posso É, complementar? por O favor, corpo por Porque favor. assim, reage as super células bem. mesenquimais, até para você que assiste esse programa, mas não tem formação na área da saúde, células mesenquimais são células que ainda não foram diferenciadas, não tem Isso, uma função específica. Aí a isso. professora Karen vai poder falar melhor. Exatamente. Essas células são removidas, não tem uma formação, um destino específico, mas ela dá origem para qualquer tipo de célula. Isso. E aí a senhora injeta numa área e elas são diferenciadas, é E isso? elas acabam se diferenciando naquele Aquela tecido, área, naquela naquela região. área, regenerando aquele tecido. Então, hoje estuda-se assim, como que esse sangue, né, que veio, essa coleta de célula mesenquimal, faz com que a célula regenere aquilo que precisa regenerar. Fantástico isso. Então, hoje o pessoal tem estudado isso. São os receptores X, a substância que aquela inflamação libera, que o corpo, né, interage. Então, hoje, Estimula aquela então tem Fantástico célula. muito isso, de né, cara? ciência, tem Demais. muito Maravilha. de ciência básica, muito, muito. O pessoal está estudando demais isso, né? É ciência Então, básica, mas é, parece ficção é, científica, né? Parece Quando você ficção. olha de fora, mas É né? verdade. Incrível Mas você sabe isso. quando a doutora Karen falou que Uhum. quando falou das ondas de choque, ela falou, será que isso funciona, né? Eu me lembrei do laser quando a Ana, minha esposa, ela é pesquisadora, professora de estrito sensu de universidade também. Quando ela falou do laser, eu falei, não, essa luz dificilmente vai dar um resultado, né, de analgesia, de remoção da dor e assim por diante. E E aí eu hoje eu tive uma o experiência, laser não, eu é. tive uma experiência prática com uma paciente em que nós tratamos conjuntamente. Ela falou, vou aplicar o laser. Eu falei, tudo bem, pode aplicar. De repente eu fui checar a palpação, o paciente estava sem dor. Eu falei, O laser é uau! Ali eu impressionante. comecei a acreditar. Eu entendi a doutora Karen quando ela falou assim, será que isso funciona? E hoje ela sabe, ela promove e ensina, né? É. E eu, É demais isso, né? você tá falando do laser, eu tava namorando um laser também. Eu falei, cara, eu tô querendo comprar um laser, mas também tem uns lasers hoje são, Os de baixa potência, não, eles os de alta já têm potência. alta potência, né? Esse de mais alta potência é caro, São super caros, caro, são são bem bem. caros. Eu falei, ai, queria ter um laser também, porque o laser é muito bom também, Sim. O ajuda laser de baixa bastante. potência pode É. colaborar nessa regeneração tecidual, Eu não associada sei te a... dizer se o de baixa Tem potência, eu estudos, acho será? que Eu acho que era interessante trabalhar isso, deve né? ter, eu aí já não sei. Que legal, acho que é mais algo a mais para Mas a o gente laser poder funciona bem. Eu estudar. sei que tem paciente, às vezes, vai fazer, quer dar uma melhorada na cicatriz, demora um pouco. Às vezes É, eu opero, por repare. exemplo, na oncologia. Sim, Tem alguns pacientes, às vezes, que são obesos, que opera, então demora um pouco o diabético reparação. A para E cicatrização. cicatrizar. Aí acelera. o pessoal da fisioterapia faz aquele laser de baixa potência mesmo, faz em cima da cicatriz, ao Isso. redor da cicatriz, E rapidinho tem eles uma melhoram. melhora Fantástico. Rapidinho Nossa, melhoram. espetacular. é Eu acho o demais. laser super É É legal. demais, sensacional. demais, sensacional mesmo. Se Puxa, é eu sensacional para tô. você, que é dentista, professor, imagina para mim, que sou engenheiro mecatrônico. É simplesmente formidável isso aqui. Obrigado, professora. E é justamente sobre isso essa próxima pergunta, porque nós vemos o entusiasmo da professora, assim como eu vejo o teu entusiasmo do Oscar na área de inteligência artificial, essa formação extensa na área, né, que a senhora tem e essa paixão pela cura, né, pela promoção Uhum. da prevenção das doenças e interceptação das doenças. A senhora atuou como monitora, assistente de pós-graduação, Isso, né? verdade. O que motivou a Verdade. senhora a se aprofundar na medicina regenerativa? Totalmente diferente da oncologia, né? Foi de um lado para o É o outro. oposto, né? Oposto, é o Digamos. oposto. Né? Assim, uma das coisas que me motivou era o novo. Falei, Uhum. cara, deixa eu ver o que que é isso aí que está acontecendo. Foi um pouco não, foi muito de curiosidade. Tanto que eu cheguei na pós-graduação, não sabia, assim, a maioria dos nomes que o pessoal falava lá.
Falei, Jesus Cristo, o que o pessoal está falando aqui, né? Então, foi uma vontade de conhecer um outro lado, porque eu só trabalhava com paciente oncológico, Sim. né? Então, eu falei, deixa eu conhecer um outro lado também, onde os pacientes, eles são pacientes saudáveis que estão precisando de tratamento. Então, eu me baseei um pouco nisso. E depois você vai acabando linkando. Será que eu consigo, o que que eu consigo usar nos meus pacientes oncológicos? Até que ponto eu consigo Uhum. usar a medicina regenerativa ou não? Isso me gerou um estudo muito grande, assim, muito grande. Eu fui atrás de muita ciência para saber o que que eu posso usar em pacientes oncológicos, que hoje em dia a gente vê os pacientes oncológicos ficando bem, né, sarando, né? Lógico que eu trato tumores benignos, tumores malignos, né? Então, dentre os tumores malignos, né? Então, será que eu posso usar alguma coisa nesses Uhum. pacientes ou não? Então, eu fui estudar também sobre isso, né? Então, eu tenho feito esse espaço, né? Esse gap também, né? De, "Não, será que eu posso usar medicina regenerativa em alguns pacientes oncológicos, né?" É. Então, eu tenho feito Nossa, fantástico. esse estudo assim meu pelo fato de juntar com as duas especialidades, que são coisas completamente diferentes, né? E aí eu acabei entrando, na verdade, também na medicina regenerativa por causa de dor, né? Uhum. Então, poxa, eu queria trabalhar um pouco com dor. Sim. E aí acabei puxando primeiro para medicina regenerativa e depois eu fui fazer uma especialização em intervenção em dor também. Então, eu Isso fiz é, dor, depois eu fui fazer onda de choque, então eu fiz regenerativa, intervenção em dor, onda de choque. é que é Fui norteado fazendo. pela cura, né? É uma É. profissional vocacionada. Você que nos assiste e nos ouve também aqui, a doutora Karen, ela se mostra uma profissional vocacionada para o servir, a aplicar o conhecimento médico, técnico na cura dos casos mais extremos, como oncológicos, né? Pacientes oncológicos com Verdade. perda funcional, estrutural, né? Na maior parte dos casos. E ela não se contentou, ela foi trabalhar Foi o buscar antes mais. disso, né? Não só nos pacientes que eventualmente estão mais sujeitos às lesões articulares, musculares, como os atletas de alto rendimento, mas ela foi buscar para os pacientes que ela vê, puxa, posso melhorar, né? E não parou por aí, porque ela também se dedica a ensinar, que isso é ainda mais nobre. Quando você É conhece, um aplica, propósito de vida. nossa, é demais. Porque quando você aplica para ajudar as pessoas diretamente, é um dom, é uma vocação que faz um bem enorme. Mas quando você também se propõe a compartilhar com outros profissionais, tem uma significância fantástica. Então, assim, eu sei que a senhora está preparando um curso que vai ser ministrado na Unimes Pacaembu, Uhum. em São Paulo, na nossa unidade da Universidade Metropolitana de Santos, em São Paulo, nosso centro de pós-graduação em São Paulo. Eu queria que a senhora pudesse comentar um pouquinho desse propósito desse curso, o que que os alunos podem esperar desse curso também, Uhum. quais os alunos podem se Uhum. candidatar, se inscrever também, por favor. Conforme eu fui estudando a medicina regenerativa e falando com os alunos, né, trabalhando na assistência dos alunos da pós-graduação, né, eu fui vendo assim alguns gaps dentro da própria especialidade, né? E comentando assim na época, quando eu era aluna da pós-graduação, comentei com os professores na época e falei assim, bom, mas o pessoal está usando a medicina regenerativa para fazer um monte de coisa, mas se eu tiver tal lesão específica assim, a medicina regenerativa não vai resolver. Então, até onde que eu posso usar a medicina regenerativa? Até em que fase da doença, Excelente. daquela doença específica, né? Eu posso usar medicina regenerativa. Então, vamos falar assim vou dar um exemplo de uma coisa que acontece muito. O paciente tem uma lesão de cartilagem no joelho. Nossa, direto. Né? Sim. Ah, tem uma condromalácia, tenho, né? São os nomes específicos, né, que a gente usa na ortopedia. Então, o paciente tem uma lesão de cartilagem no joelho. Ah, vamos tratar com medicina regenerativa. Ok, mas eu posso tratar todas as lesões de cartilagem com medicina regenerativa? Todo mundo vai melhorar, né? Ou eu estou fazendo o paciente perder tempo e piorar aquela articulação do Uhum. paciente, né? Então, algumas lesões, alguns tipos de lesões de cartilagem em alguns lugares específicos, se você tratar aquilo com medicina regenerativa, vai piorar o paciente. Vai piorar e ele vai para uma cirurgia mais rápido ainda, né? Uhum. Então, esse espaço, né, que a gente chama de limite, até onde é o limite que a gente pode usar na medicina regenerativa?
é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente passar nos cursos de medicina regenerativa. Então, esse curso que eu estou querendo montar é um curso que fala principalmente sobre os limites. Até onde a gente pode usar a medicina regenerativa no pessoal que já usa a medicina regenerativa, né? Então, o pessoal aplica, tem muita gente que aplica, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, olha, tá com uma dor importante no joelho inchado, vamos fazer a técnica tal. Aplica de uma maneira menos Aplica criteriosa. sem exame. Eu cansei de ver isso. O pessoal não faz nem exame, já aplica a medicina regenerativa. Então, Uhum. tem um limite até onde a gente pode usar para não prejudicar o paciente, Entendi. né? Uhum. E esse curso vai ser baseado nisso, baseado em todas as especialidades. Olha, no joelho, onde a gente pode usar, no ombro, no cotovelo, né? Então, é para quem faz essa parte de medicina regenerativa, quem trabalha, para ortopedista, radiologista, reumatologista, né, que o pessoal da reumatologia tem feito, todo mundo Uhum. que fez esses cursos de medicina regenerativa vão conseguir, acho que, dar uma lapidada nos conceitos, Super entendeu? Uma importante lapidação, para garantir isso, o sucesso, porque às vezes você isso, aplica e não tem o sucesso porque não foi isso, atendido alguns exato, critérios, alguns é, elementos importantes a serem isso. E eu considerados. vi, por exemplo, na pós-graduação, o que eu recebia de mensagem, olha, eu tô com uma paciente que teve um câncer de mama há tanto tempo, está super bem hoje, posso fazer medula óssea no paciente, coletar medula do paciente, injetar? Ela já está curada, né? Então eu fui atrás de estudar isso. Isso Fantástico. não tem lugar nenhum assim que eu achei. Olha, estudo científico de coleta de medula óssea em paciente oncológico para tratamento regenerativo. Não existe isso. Então eu fui atrás de ciência básica, o que que pode ser, o que que é. E eu fui descobrindo um monte de coisa, né? Então eu recebia muito, como eu era a única oncologista, né, até então no curso de As pós-graduação, perguntas as vinham para a senhora. perguntas vinham para mim: olha, eu tenho um paciente que teve isso aí, você acha que dá para fazer? Eu tenho um paciente com câncer de próstata que está com muita dor no joelho. Posso fazer tal técnica? Né? Então, aí eu fui estudando e vendo até os limites dentro da oncologia. O que que eu posso fazer ou não posso fazer, né? E Espetacular. tudo isso vai virar um É, curso. A ideia é virar um curso para aqui e transmitir para isso transmitir para essa lapidação, outras porque pessoas. vem de muita coisa que a gente vai vendo, né? Ah, professora, Entendeu? a senhora falou de limites várias vezes Uhum. e na medicina existem limites. Sim. Sim. Mas como que a senhora vê o futuro? Imagina daqui a 10, 50, 100 anos. É que com a conversa aqui com a senhora está me parecendo que medicina regenerativa tem um potencial ainda Tem, pouquíssimo explorado. tem. Como que a senhora enxerga esse Pouquíssimo futuro? explorado. Eu acho que vai ser assim, e já está sendo um boom, né? O pessoal está Uma estudando, revolução. o pessoal está estudando muito, muito, muito. Eles estão fazendo cada vez mais coisas, usando agora biomaterial, né? Para tentar melhorar o substrato que você vai injetar no paciente. Então, eles estão começando a desenvolver cada vez mais coisas para melhorar e restaurar a função do paciente, né? Eu acho que vai ser, Excelente. eu Eu acho que é queria um, ser meu neto para poder ver tudo eu isso acho que vai que vai ser um acontecer negócio que no futuro. vai crescendo. Fantástico, fantástico. Como a medicina evolui e começa a ver as nuances de Isso. algo que antes só se via por meio de uma visão morfológica, né, da É, forma de algo, daquilo funcionando. Hoje, outros conhecimentos chegam para colaborar, né, energia do laser, por exemplo, de promover Onda mais de choque. ATP, onda de é, choque, o PRP, que logo deve ser instituído como terapia rotineira, o uso do PRP, e ter essa oportunidade de tê-la como professora da Unimes Pacaembu e compartilhar esse conhecimento que é baseado em vocação, propósito e conhecimento, porque tem muito conhecimento, né? Tem muito entendimento do que é achismo, do que é possível, daquilo que realmente acontece, uhum. né? Então, ter essa oportunidade de tê-la como professora é uma honra muito grande para Legal. nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. E os alunos, nós que agradecemos. E É, vocês que nos assistem, você que é profissional médico, que atua e tem visto problemas que poderiam ser solucionados, se você quer saber um pouco mais, aprender, indicar, saber os limites, conhecer mais, se aprofundar sobre o tema, aí uma belíssima oportunidade para que você possa, por meio do curso com a professora Karen Voltan,
aprender e aplicar, gerando benefício para os seus pacientes, mais sucesso na tua prática. É o nosso convite, né, É Clécio? verdade. E só repetindo, vai ser na Unimes, Pacaembu, Pacaembu, a unidade na da unidade de São Paulo. Universidade Metropolitana de Santos, em São Paulo. É uma oportunidade fantástica de ter esse convívio com a professora Karen, porque eu e o Clécio estamos aqui sentindo essa energia, né, essa vocação que emociona, não é, Eu Clécio? recomendo, acho que vocês vão poder extrair Obrigada. muito disso. Para mim foi uma honra estar aqui, foi uma lição de propósito de vida. Obrigada. Parabéns pelo seu Obrigada, trabalho. obrigada. E lembrando, Ricardo, que tem o outro curso, né, que a gente pensou em montar, Sim, que é o de coleta de medula óssea, sim, né? Porque tem muita gente que faz e às vezes fica inseguro como vou coletar a medula óssea, que é um sim. dos tratamentos mais legais que a gente usa na medicina regenerativa, é a coleta de medula óssea, né? Da medula que a gente vai concentrar, que a gente chama de BIMEC, que é a medula concentrada, e a medula não concentrada, né? Então é um curso mais técnico, prático, né? Uhum, De como coletar a medula, fantástico. usando até ultrassom, usando o aparelho de ultrassom, que material que vai usar, as agulhas, que tipo de agulha usa, Olha onde que só. anestesia, qual a inclinação da agulha. Então, toda essa técnica vai ser passada também nesse outro Curso curso. prático. Curso prático. Nossa, Curso fantástico. prático. Então, além de você. Porque, desculpa, Ricardo, o pessoal às vezes me pergunta, não, mas como é que você faz com a agulha, né? Assim, a mensagem por telefone, né? Ah, como é que você faz? Onde que é? Mas você faz... que anestésico? Essa agulha você acha que dá para coletar? Né? Então, vai ser um curso assim, meio que do beabá, do início ao fim. Olha, essa técnica assim, você coloca o paciente de tal Fantástico. forma, né? Espetacular. Posiciona. Até eu Vai que ser não legal. sou médico gostaria de participar. Vou segurar o Clécio, porque você não ia fazer esse curso. Mas olha, você então que tem conhecimento e quer se aprofundar, ou que você queira iniciar o estudo sobre o tema, puxa, 2 cursos fantásticos na Unimes Pacaembu, um sobre medicina regenerativa, sobre aplicação, limites, técnicas, e o outro sobre a técnica de coleta. Quer dizer, eu acho que não para por aí, nós teremos a oportunidade de ter outras atividades com a professora Karen, e com você que nos assiste vai poder acompanhar todas as nossas publicações, porque realmente esse é o propósito da nossa universidade. Não é isso? Com certeza. Vai ser uma oportunidade única de vocês fazerem os cursos com a professora Karen. Aproveitem. Obrigada. Professora Karen, Agradecimentos para vocês. prazer enorme em tê-la conosco no Pódio Unimes, de poder compartilhar com o nosso espectador essa sua vocação, esse teu conhecimento técnico, essa tua paixão pela cura, que beneficia tantos pacientes, e mais além, né, essa tua vocação por compartilhar com os colegas, né? Porque assim você faz bem para muito mais pessoas, além daquelas que têm um contato direto contigo. Eu acredito muito nessa área, é muito promissora mesmo, nós temos visto o impacto e a senhora deixou claro, e resta nos agradecer. Muito obrigado pela Eu sua que agradeço. participação, por todo esse ensinamento e por essa energia que você deixa conosco aqui. Né, Clécio? Que agradeço o Obrigado e convite. parabéns. Obrigada, Clécio, pelas perguntas, né? Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, por tudo aquilo que vocês estão fazendo aí para divulgar, né, a medicina regenerativa e aplicar o conhecimento aí. Muito obrigado. Fiquei feliz. Mais um Pódio Unimes, que quando eu falo mais um, é uma força de expressão, porque cada Pódio Unimes traz uma colaboração de conhecimento, de E é único, bagagem. né? É único, é único. Você que está nos assistindo, né, continue acompanhando a nossa programação, os episódios, compartilhe esse conhecimento, essa bagagem. Se você não é profissional de Importante. saúde, compartilhe com o seu profissional de saúde, seu médico, compartilhe. Sabe, difunda esse conhecimento que vai fazer bem para todos nós, porque é um conhecimento que promove o bem. E agradeço a tua participação conosco até aqui e convido você então para continuar conosco e deixo aqui um abraço, desejando que nós possamos nos encontrar na próxima oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima.